Olá, meu nome é Caleb e eu adoro uma treta literária. Oi, eu sou a Juliana e estamos comemorando 2 anos de podcast. Uhul! Oi, meu nome é Luana e eu não sei a diferença entre uma tartaruga e um jabuti. E este é... O nome Do livro! Liberou 2 episódios numa mesma semana, então a gente deu uma folga pra gente, né? Então a gente deu uma sumidinha aí. Mas, aí, ontem, sexta-feira, porque estamos gravando no dia 30 do 5, eu recebi uma lembrança do Facebook do Caleb anunciando o nosso primeiro episódio, que era justamente de uma treta literária. Então a gente o quê? Verdade. A gente sempre volta nas tretas literárias. O que você está querendo dizer é que as tretas literárias são o cerne desse podcast, é o coração do nome do livro, é isso? Eu acho que, na verdade, está na questão dos livros. A Luana, antes de começar o episódio, falou que está lendo um livro do Tolstói. E aí ela trouxe uma anedota maravilhosa que as coisas são muito cíclicas, mesmo desde a época do Tolstói. Então, acho que as tretas estão dentro desse aspecto. Essa lógica. Né? Sim. Só para ilustrar, eu estou lendo Uma Confissão do Tolstói, e ele fala que na época dele, os escritores escreviam, e aí assim que um escritor publicava um livro, todos os outros escritores elogiavam. Porque aí quando fosse a sua vez de publicar o livro, todo mundo ia elogiar também. E não importava se as pessoas liam ou não, ou o que o público pensava, porque eles próprios estavam se autoelogiando. E aí eles podiam ignorar, né, o fato de que ninguém se importava com o que eles estavam fazendo, na verdade. Não, eu lembrei de uma história, nada, assim, tem a ver, mas não muito, que foi uma treta que foi lá na gringa, de um livro que era para ser um livro sobre latinos. Só que, enfim, quem escreve é uma autora branca e americana, e então rolou essa grande problema da questão da pode ou não, né? A gente já comentou sobre isso em outros podcasts, né? Do tipo, pode uma pessoa branca escrever como um personagem negro, enfim, a gente até pode discutir isso em uma outra ocasião. Mas aí foi engraçado, porque, primeiro, esse livro foi vendido como a grande história do começo do século, né, enfim, dos anos 10, enfim, essa coisa toda, que ia ser o retrato dessa comunidade latina nos Estados Unidos e tal. E aí começou a vir muita crítica por conta disso, e aí o livro tinha recebido aqueles blurbs, né, de gente famosa elogiando. E eu não lembro exatamente qual foi o famoso que teve que ir a público pedir desculpas, porque falou, gente, eu nem li o livro. Eu só, escrevi isso aí e Deus no comando. Então, né, é bem isso. Acabou de sair o livro, as pessoas já estão falando que é a nova voz de uma geração, sendo que às vezes nem leram. Né? Então, maravilhoso. Esse livro, de fato, teve muita polêmica, né? Eu esqueci, mas foi um livro que saiu pela Intrínseca recentemente. Eu não me lembro o nome do livro. Saiu. Na época eu ainda falei, nossa, a Intrínseca, mas eu acho que a Intrínseca deve ter comprado na época que tava rolando os leilões, do tipo, vai ser um negócio muito bom. E aí, enfim, eles tinham que lançar anyway, né? Então, rolou isso. Eu tava aqui tentando lembrar qual tinha sido o nosso primeiro episódio, né? E eu pensei que tinha sido a treta do Nobel, que não tinha tido Nobel naquele ano, mas não foi, né? Foi a treta da TAG, quando criou o TAG Inéditos. Um famoso desculpa para quem se sentiu ofendido aí, né? Que é o discurso para todos os toda a merda que é dita agora é desculpa porque se sentiu ofendido. Mas enfim, aí a Lu lembrou do Nobel. Não sou responsável pelo que falo, você é responsável pelo que você entende. Exato. Eu tava lembrando porque eu vi alguma história que talvez esse ano não tenha Nobel de novo de literatura, porque parece que eu não sei se isso é real, a gente teria que pesquisar, mas parece que a eleição só é válida se todos os membros se reunirem. Né? Então não pode ter essa chamada de vídeo que a gente está fazendo aqui na maciota. Mas lá na Suécia eles não estão com... lá tá meio polêmico até essa questão, né?
Eles não têm quarentena oficial lá, né? Todas as pessoas que decidem. Exatamente. Apesar de acontecer, a mortalidade está alta, todas as questões, não tem quarentena oficial. Mas, Caleb, o rei não conseguiu resolver a treta do Nobel. Ele vai conseguir resolver a treta da pandemia? Não vai, né? É muito mais simples resolver a treta do Nobel, né? Tipo... Esse negócio de monarquia aí não tá com nada. Já foi legal por um tempo para algumas pessoas, mas acho que passou, né? Acho que já deu, né? Mas a gente está falando aqui de tretas e a gente não falou qual é o assunto deste episódio. Sobre o que falaremos hoje? Qual é a treta do momento, né? Mas não é só treta de feito do nosso podcast, mas a gente vai falar sobre o Jabuti e a polêmica recente que aconteceu, né? Relacionado ao curador do Jabuti. E aí a gente vai resgatar algumas coisas e falar um pouco da história do Jabuti. Para quem não conhece, né, o Jabuti é o prêmio mais prestigioso, né, nosso, prêmio literário, e que passou por umas mudanças e polêmicas, acho que sempre, né? Acho que não dá para falar recente, porque, tipo, a gente ia pegar algumas outras coisas também. Ele foi criado em 1959, né, pelo Edgar de Cavalheiro, que é um escritor, um crítico paulista, e ele é concedido pela CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. E como o Caleb falou, né, dos prêmios literários, talvez seja aí o que tenha o maior nome, né? E ele é o mais tradicional, e como ele é concedido pela Câmara Brasileira dos Livros, ele não é simplesmente, por exemplo, como os outros prêmios aqui no Brasil, como, sei lá, o Oceanos ou o Prêmio São Paulo de Literatura, que são prêmios famosos, que premiam só algumas categorias mais ligadas à literatura, né? O Jabuti tem essa característica a partir de uma determinada data, né? Eles começam a premiar a cadeia também. Então, os livros técnicos, a impressão, teve uma época que gráfica também era premiado. Eles têm nessa característica. Então, a ideia é justamente essa, como é a Câmara Brasileira dos Livros que está concedendo esse prêmio, né? Então, a ideia do Jabuti deveria ser mais abrangente do que esses outros prêmios que focam mais nessa questão literária, né? Então, ele premia características de diagramação, projeto gráfico, no caso, enfim. Tanto que no estatuto, né, do primeiro, né, constavam 7 categorias, que era literatura, capa, ilustração, editor do ano, gráfico do ano, livreiro do ano e personalidade literária. Então, acho que já é um pouco disso, né, Ju, numa ideia de ir para outros aspectos, né, não só literários, né, e à medida do tempo começou, enfim, começou a englobar mais gente, né, mais categorias, e chegou a ter 29 categorias, né, até 2017, né, sendo que, sei lá, as grandes mudanças, teve uma que a gente, pelo menos eu e a Juliana, né, na época a gente ficou super empolgado, que foi em 2015, se eu não me engano, 15 não, 17 mesmo, incluíram 2 novas categorias de quadrinho, uma delas era quadrinhos, né, histórias em quadrinhos e tal, porque é isso, no final das contas o Jabuti funciona meio como uma validação também de algumas coisas, né, no caso, pelo menos, vou dar o exemplo do quadrinho, tinha uma coisa meio de, o status de tipo de reconhecimento, né, e acho que também tinha isso dentro de cada uma dessas 29 áreas, dessas categorias, né, vamos dizer assim. Essas categorias, elas sempre geraram muitas polêmicas, porque vai ano entra ano, essas categorias vão sendo modificadas, algumas vão sendo mescladas, outras vão sendo desmembradas, isso sempre gera barulho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também é importante falar que tem uma premiação em dinheiro envolvida também no Jabuti, né? As categorias, elas ganham R$5 mil, o prêmio de cada categoria, e além dessas categorias, você tem uma categoria máxima, digamos assim, que é o livro do ano. Então, nesse livro do ano, poderia entrar tanto romance, não ficção, livro infantil, né? Todos poderiam concorrer a este livro do ano. E aí o livro do ano tem uma premiação maior, que já é uma premiação de R$100 mil. Até em 2018 que acontecem essas mudanças, né? Antigamente as premiações eram 2 prêmios, o prêmio, né, o livro do ano de ficção e o livro do ano de não ficção, né? E aí em 2018, né, quando completou 60 anos,
acabaram por mudar e entrar nesse novo método aí com o livro do ano principal com uma premiação muito maior, né? Sim, antes tinha essa divisão, então era R$ 35.000. E também em 2018, que eu vou falar um pouco mais sobre a polêmica de 2018 em si, mas em 2018 também, porque antes cada categoria era classificada, eles eram anunciados os 3 primeiros lugares, e os 3 primeiros lugares ganhavam uma premiação ali de R$ 3.000, uma premiação um pouco menor, mas, para editora, né, ainda mais as categorias técnicas, R$ 3.000 é um dinheiro legal, assim, né? E aí depois eles né, em 2018 foi resolvido que só seria anunciado o primeiro lugar, e o primeiro lugar ganharia lá, acho que R$ 5.000. E aí essa coisa do livro do ano ser uma coisa só, e o prêmio seria maior de R$ 100.000. Então eles, né, remanejaram o dinheiro aí. Mas o Jabuti tem essa relevância também para as editoras, tanto pela validação quanto pelo dinheiro, né? Editoras pequenas costumam participar e tem esse interesse também. E em relação a vendas, vocês acham que isso impacta, assim, no chão de loja, na livraria? O ser o vencedor do Jabuti tem um impacto nas vendas? Então, eu acho que, assim, o Jabuti eu acho que já teve mais relevância em relação à vendagem. Acho que influencia, sim. Pensando na época que a gente trabalhou em livraria, que tem um pouco mais de 10 anos, a gente sempre fazia mesa tanto para os indicados e depois para vencedor, e tinha uma procura por isso. Mas eu tenho a impressão que nos últimos tempos, principalmente acho que pensando assim, tentando entender por quê, pensando por conta talvez da diminuição cada vez mais, né, essa diminuição dos cadernos de cultura. O caderno de cultura tem ganhado cada vez menos página e menos relevância, então eu acho que tem essa questão também, né, então eu acho que as pessoas têm procurado menos, né, ainda que sair num caderno de cultura ainda influencie na venda, eu acho que tem ganhado cada vez menos importância. E eu não sei se, por conta das últimas polêmicas, porque tem polêmicas que foram muito grandes, né, e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui, eu acho que outros prêmios acabaram ficando um pouco mais relevantes nesse sentido. Então, por exemplo, o prêmio São Paulo de Literatura, eu tenho a impressão que ele tem um pouco mais de relevância. Eu não sei o que o Caleb acha sobre isso, assim, pensando em vendagem. Eu acho que, Ju, eu acho que influencia, mas eu acho que o Jabuti ainda é maior. Assim, no sentido de, tipo, ele é um prêmio sério, né, entre aspas, né, tipo, já estabelecido. Acho que o Prêmio São Paulo caminha, e muito mais por acho que ser um prêmio mais vivo, né, o Prêmio São Paulo, por conta da dinâmica, e mesmo a lista dos indicados, eu acho que ele tem uma coisa mais viva, porque o Jabuti até mudou dentro dessa configuração que a gente comentou aqui. Antigamente já saíam os 3 finalistas e o vencedor de cada uma delas nos últimos anos, né? Em outubro, acho que já saía essa lista com os 3 e o vencedor de cada categoria. Então, a festa no final do ano era para premiação do livro do ano, né? Então, acho que tinha uma coisa meio do tipo, o Jabuti já saiu? Já saiu, mas já saiu o livro do ano? Não saiu, sabe? Tipo, não, tem uma coisa meio nessa, assim. E eu acho que ajuda na questão de vendas, mas como uma questão mais como uma coisa para você mostrar, né? Olha, de você destacar, porque, sei lá, eu lembro quando o Leite Derramado, que é uma das polêmicas aqui que a gente vai comentar, ganha o prêmio do Jabuti, né, o livro do ano. Cara, o livro já estava estourado, já estava tudo mais um Jabuti, sabe? Tipo, acho que tem uma questão nesse aspecto, assim, porque eu acho que o lance das categorias, pelo menos, ficava mais fácil para você até apresentar mais coisas, assim, sabe? Tipo, essa nova configuração eu acho meio confusa do prêmio, assim. Acho então que a gente pode começar por essa polêmica, né, do melhor livro ou melhor romance e livro do ano. Essa polêmica do Leite Derramado que o Caleb citou, eu acho que das polêmicas que a gente separou aqui, essa é a mais antiga. Maravilhosa. Sim.
Então vamos lá, né? Antes, só para dar algumas curiosidades, a gente tem dentro de todas as categorias do Jabuti, então, essa categoria de melhor romance. E ela é uma categoria que está presente desde o início do prêmio, né? Desde a primeira edição, lá em 1959, a gente já tinha essa categoria. E ela foi vencida, o primeiro vencedor da categoria foi o Jorge Amado, com o livro Gabriela, Cravo e Canela. Muito legal, né? Eu separei aqui também, que eu achei curioso, os maiores vencedores da categoria Melhor Romance. E nós temos aqui com 4 vitórias o vencedor absoluto, que é o Milton Ratum, que ganhou com o Relato de um Certo Oriente, em 1990, Dois Irmãos, em 2001, Cinzas do Norte, em 2006 e Órfãos do Eldorado, em 2009. Cara, ou seja, quase todos os livros dele são premiados, porque essa é a obra do Milton Ratum, claro. Até o Órfãos. O Órfãos também. E aí o Órfãos é o último. 4 livros lançados por ele até em 2009. Tipo, era isso. Ele lançava, ganhava o Jabuti. Lançava, ganhava o Jabuti. É muito impressionante. Aí depois nós temos outros aqui, né, que venceram cada um deles 3 vezes. Tem o Bernardo Carvalho, Carlos Heitor Coni, Chico Buarque, Cristóvão Teza, Domingos Pellegrini, João Gilberto Noll e Moacir Scliar. Nenhuma mulher, eu queria deixar registrado isso daí. Era meu próximo comentário. Que vai continuar. Desculpa, Lu, é que eu fiquei um pouco indignada com a lista. E aí o que aconteceu? Como foi citado antes, a gente tinha então essa situação de você sempre ter 3 vencedores, né? Então, por exemplo, melhor romance, você tinha primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. E aí todo mundo podia concorrer a livro do ano. Só que aí aconteciam umas coisas meio bizarras, né? Por exemplo, o livro ficou em terceiro lugar na categoria melhor romance e ganhou o livro do ano, né? Então, assim, não faz muito sentido, né? Isso tem a ver, pelo que eu entendi, com o perfil de pessoas que votam em cada categoria, né? No livro do ano votariam mais pessoas, seria um público mais amplo, e aí acabaria favorecendo pessoas que são mais famosas, mais midiáticas. E aí, em 2010, nós tivemos a treta aqui que a gente separou para vocês, que foi a treta envolvendo Chico Buarque e Grupo Editorial Record. Porque o que aconteceu? Naquele ano foi o ano de lançamento do Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre. E esse livro ganhou vários prêmios, inclusive a categoria Melhor Romance do Jabuti. Porém, quem ganhou o melhor livro do ano foi o Leite Derramado, do Chico Buarque, que tinha ficado em segundo lugar. E a Record ficou pistola. O presidente do Grupo Editorial Record era o Sérgio Machado, e ele deixou o prêmio, eu separei aqui as falas dele, né? Ele disse que não compactuava com uma comédia de erros, que era o prêmio Jabuti, e que o Jabuti tinha virado um concurso de beleza com critérios de programas como os de Faustão e Silvio Santos. Eita! Ele fez um drop mic depois, assim, né? Ele largou assim e saiu, né? E a polêmica podia se chamar Polêmica Chico Buarque, porque isso já tinha acontecido antes, né? Ele tinha vencido o livro do ano com Budapeste, em 2004, que tinha ficado em terceiro lugar na categoria romance, vencida naquele ano pelo Mongólia, do Bernardo Carvalho. Então, basicamente é isso. Toda vez que o Chico Buarque concorrer a livro do ano, né, independente da posição que o livro dele fique como o melhor romance, ele vai vencer, porque ele é esse cara famosão aí, de belos olhos, que todo mundo bate palmas e premia. E aí o que aconteceu? Isso gerou tanta polêmica que eles acabaram mudando os critérios do prêmio. Então, desde 2011, no ano seguinte, só os vencedores de cada categoria poderiam concorrer a melhor livro do ano, né? O que eu acho que faz um pouco mais de sentido de fato. E outra curiosidade sobre essa categoria é que esse ano ela mudou de nome. Então, antigamente era melhor romance e agora é melhor romance literário. Por quê? Porque a gente teve uma categoria nova que também gerou muita polêmica, que é a polêmica da tag sendo revisitada, né? Porque a vida é assim, a gente vai reciclando as tretas. Eles criaram uma categoria esse ano que se chama Romance de Entretenimento. E aí a outra, né, a antiga categoria, seria Romance Literário. A diferença é que o romance literário iria privilegiar o texto, né, a forma, e o romance de entretenimento mais o enredo, a trama, enfim.
Não, e assim, na época saiu já era uma polêmica, porque, enfim, só para lembrar, o curador desse ano é o Pedro Almeida, né? A gente vai falar mais para frente sobre a questão Pedro Almeida. Mas o Pedro Almeida é dono de uma editora que chama Faro Editorial. E a Faro Editorial publica o que é chamado aí, né, nessa categoria, né? Eu acho infame esse nome, né? Que é o literatura de entretenimento. E na época você teve já rolou muita treta, né? Então, assim, falaram, né? Como assim você coloca... Eu acho absurdo você botar um curador que tá atuante numa editora. Provavelmente isso aconteceu outros anos, mas... Enfim, eu achei... E aí, justamente no ano que tá esse cara como curador, você muda a categoria e coloca uma categoria a mais que talvez beneficie os livros da editora dele. Eu acho isso um pouco complicado. Faro que ano passado, se eu não me engano, teve o livro mais vendido, né, de ficção, de 2019. Então, realmente sucesso de vendas, né? Não, assim, é uma ideia de tentar normalizar umas coisas, assim, é muito maluco, né? Assim, é muito maluco. Isso é uma coisa. Eu não sei exatamente se foi nesse ano ou no ano passado. Acho que foi no ano passado. O Oscar tentou fazer começou meio que um rumor de que ia fazer isso, né? Ele ia criar o Oscar, tipo, para os filmes que tiveram a maior bilheteria. Que foi até um ano que acho que Pantera Negra foi um dos filmes mais vistos do ano. E eles meio que estavam pensando, estudando. Eu acho que eles meio que jogaram essa ideia para a galera para ver como é que ia reagir, né? De livro de filme dos mais vistos, né? Das maiores bilheterias, né? Cara, é muito absurdo, assim. É uma tentativa de você tornar tanto a premiação do Oscar, no caso, mais popular, né? Sei lá, o grande público ver premiados os seus filmes, né? Também o Oscar é um prêmio que está perdendo muita audiência, quase ninguém se importa mais, então eles tentarem atrair mais audiência. Acho que talvez no Jabuti tenha isso também, né? Da gente ver os nossos grandes sucessos de vendas aqui sendo premiados de alguma forma. Mas é o problema de você criar nichos, né? Exato. Mas eu acho que assim, Lu, eu fiquei pensando muito nisso quando saiu a polêmica. O meu problema é com o nome, literatura de entretenimento, como se a ficção literária não fosse entretenimento também, né? Só fosse para que você se elevasse espiritualmente. Né? Exato. Como se a literatura de entretenimento não fosse literário, né? Exato. Ou é romance literário, né? Então faz assim, cara. Tipo, eu fiquei pensando nisso. Então, divide a literatura em gêneros. Do tipo, literatura policial e thriller. Melhor romance sabe? E, tipo, tenta sem ser tão preconceituoso, sabe? Eu fiquei com... Eu não sei. Eu sei que ia aumentar o número de prêmios e tal, mas, cara, se tá partindo do princípio que, sei lá, literatura é o mais importante, então subdivide de outra forma. Mas aí eu acho que você tem de eliminar o tal do romance literário, porque essa justificativa, né, dos nichos literários também está na regra do prêmio atualmente, né, que essa literatura de entretenimento seria justamente esses gêneros, terror, suspense, etc. Mas aí significa que esses nichos não são romances literários, então a gente tem alta literatura e romance policial, a gente tem alta literatura e ficção científica. Quem que está determinando, né, esses pesos e medidas? Eu acho que se você tivesse de dividir por gêneros, já seria complicado, porque você teria de criar gêneros que abraçassem todo mundo, né? E aí você teria que eliminar a categoria de romance literário, porque senão você naturalmente iria criar essa hierarquia, né? Uma categoria iria parecer superior à outra, parece ter mais mérito que a outra. E todas as tentativas de justificar isso são absurdas, né? Assim, acho que não tem sentido nenhum, né? E só serve meio que para deixar a diferença entre eles muito maior, né? E mascara para mim o fato de que realmente o que a gente considera alta literatura, para usar esse termo infame, está completamente descolado da realidade, assim. E isso é um problema complexo e que precisa,
né? Não é algo que a gente resolve aqui com 2 frases, mas de fato o que é considerado bom não é o que é considerado comercial. E criar uma categoria para isso não vai solucionar esse problema, né? O romance, o alto romance, o romance literário é para um grupo muito seleto, né? Para eleitos e não para o grande público. Isso já é algo... já é a nossa realidade há muito tempo. Não, eu concordo com todo mundo. É que eu fico pensando como é que então, sabe, tipo, será então que a CBL poderia pegar essas listas de mais vendidos e, sei lá, premiar o autor mais vendido no ano, para além dos prêmios, né, que são os jurados que escolhem? Não sei, assim, é que eu, de fato, eu fiquei muito pistola com essa forma como foi feita, com as tentativas de justificar que eram tão preconceituosas quanto. Eu entendo que é um nicho que nunca é reconhecido, né? O thriller, a fantasia, o policial, enfim, e tantos outros gêneros nunca são reconhecidos. É muito difícil você não ser reconhecido em prêmios, a não ser que sejam prêmios direcionados a esses gêneros. Mas, assim, do jeito que tá, eu acho muito ruim, assim. A impressão que dá é que diminui ainda mais né, tipo, a importância desses gêneros e desses tipos que eles têm, e é muito, né? É um prêmio de consolação de merda, assim, né? Tipo, sei lá. Mas ao mesmo tempo, talvez seja a única chance de prêmio que eles têm, né? Porque isso é um problema tão complexo, assim, eles não vão ser premiados no Jabuti, simplesmente não vão. Então, criar um prêmio específico para eles talvez seja a única forma de você enaltecer títulos que não estariam na premiação de qualquer forma, né? Mas, ao mesmo tempo, você está criando essa subcategoria, o que é sempre ruim. Então, eu realmente não sei qual é a solução para isso. Assim, a nossa missão aqui é destacar as polêmicas e não dar soluções. Queria deixar isso claro. Não, e tem uma questão nessa daí, que eu acho que é a gente falou aqui sobre as mudanças, né? O impacto dessas mudanças, eu acho que elas são muito graves, né? Na diminuição de categorias e algumas outras coisas, porque o que aconteceu foram os eixos, né, que foram criados, e eu fico com a impressão de que ficou uma sensação de que tem uma coisa meio de... tá tentando deixar mais pop, mais palatável, se aproximar do público, mas não me parece convincente, assim, sabe? Me parece meio... Não sei, assim, sabe? Tá fazendo errado, assim, sabe? Tipo, não sei explicar, mas não me parece tão eficiente, vamos dizer assim, né? Podemos ir para a próxima polêmica? Podemos. Cronologicamente, agora, a grande polêmica do Caleb. Uma das minhas favoritas de todos os tempos. Eu queria muito que alguém escrevesse um livro sobre esse homem. A lenda. O mito. Qual é o mito, Caleb? Eu vou falar agora, a gente pula para 2012, né? Que teve a polêmica do jurado C do Jabuti. Ele é um sonhador, Caleb. Jurado C é um sonhador. Ele é uma pessoa mal compreendida. A Juliana gosta muito dessa polêmica. A Juliana gosta demais dessa polêmica. O que acontece foi o seguinte, né? Em 2012, né, o vencedor do romance, né, ainda que era só romance do ano, foi o Oscar Nakasato, né, com o Nihojin, que saiu pela editora Bem Virá. Ela, enfim, entre os concorrentes, só vou falar os 10 que estavam, tinha gente muito experiente, vamos dizer assim, né? Esse autor, ele tinha ganhado o prêmio Bem Virá, que era para autor estreante no ano anterior, e concorreu, né, ao Jabuti. E aí estava concorrendo com gente como Ana Maria Machado, com Infâmia, o Julian Fuchs, a Luciana Hidalgo, Paulo Scott, Chico Lopes, Domingos Pellegrini. Então eram gente, né, enfim, com já uma bagagem. E aí qual que foi a polêmica? A polêmica do jurado C por que jurado C? A gente não sabia o nome dele quando essa polêmica aconteceu. A gente não sabia que o jurado C era um crítico literário chamado Rodrigo Gurgel, que era uma figura muito curiosa, assim, muito peculiar, vamos dizer assim. Qual que foi a polêmica? A polêmica primeiro por esse autor ter ganhado. Aqui a gente não está discutindo, não está falando em nenhum momento de qualidade, né?
Mas eram outros autores com muito mais bagagem que esse autor. Aí qual que foi a polêmica? Esse jurado C, que a gente não sabia porque a gente não tinha, né? Só tinha algumas notas que, no caso, o Globo, a Folha tiveram acesso. Ele deu notas, né? Nesses 10 romances desses autores que eu falei, ele deu 5 notas para os 10 finalistas entre 0 e 1,5 de 10. Assim, é muito absurdo, assim, sabe? Tipo, por quê? Eu amo que ele teve critério, tipo, é 0 ou é 0,5, né? Teve alguém que ganhou 0,3 que eu lembro. Ele deve ser professor universitário também. Por onde anda o Angelzinho? Pois é. Eu queria mandar um abraço aqui pra ele. Pois é. Se você estiver nos escutando aí, fica um abraço. O que acontece? A gente pensa o quanto, sei lá, quantos romances eram lançados em 2012 ou até hoje, numa lista que devia dar pelo menos, sei lá, uns 100 livros. E aí, entre os 10, foram escolhidos 10, passaram por 2 triagens, né? E não é possível assim, nada contra, mas assim, não é possível que o cara deu 0,3 ou 0 para algum romance que chegou entre os 10 do Jabuti, assim. Assim, mas é estatisticamente improvável, assim, né, que isso tenha acontecido. E aí, qual que é a pior parte dessa história? Por que ele ficou famoso? Porque ele deu nota máxima pro livro vencedor, e como era feito um sistema de média, né, de tudo mais, ele derrubou muito a nota dos outros, que tinham ido bem nas outras vamos dizer assim, nas outras eliminatórias, assim, nos playoffs, assim, sabe? Então, de certa forma, ele manipulou o resultado porque ele determinou qual que ganhou e qual que não ganhou. Por que ficou, assim, não ficou claro, mas rolou acusações e tudo mais entre as pessoas que ganhou o 0, né, 0,5, foi Ana Maria Machado, né, porque tem um certo tempo aí, já escreveu uns livros de vários tipos e tal, né, tem uma história aí na literatura. Tem um certo prestígio. Tem um certo prestígio. O Infame, que quando ela lançou, foi super bem, também concorreu a outros prêmios, né, e o que acontece até o ano anterior, até 2011, as notas, né, nessa categoria só podia ser entre 8 e 10. Então, quando muda, ele leu bem o regulamento e ele sabia o que ele precisava fazer. E aí, a partir do momento que de 10 livros você dá para 5, 0,0 e 1,5, você já acabou com a chance deles. Né? Não importa muito o que vai acontecer, né? E é meio irônico. Maravilhas da matemática. Exatamente, assim. E é meio irônico porque, sei lá, ele podia ter dado até, tipo, nota 5 para os romances, que isso teria acontecido da mesma forma. Mas aí ficou muito claro o quanto, na verdade, ele quis interferir nas escolhas. Então, foi meio polêmico exatamente por conta disso. A Ana Maria Machado ficou muito chateada. Saiu nota da Objetiva, né, do diretor da Objetiva, que era o Roberto Feiti, até então, né, antes da junção com a companhia. E no final das contas é isso. E aí depois, quando a gente só sabia a identidade deles depois que eram divulgados os finalistas, né? E aí, no caso, os 3 livros que ficaram de ficção, de romance, né? Ficou esse, né? O Ninrojin. O segundo lugar foi Naqueles Morros, Depois da Chuva, do Edival Lourenço, pela editora Edra. E O Estranho no Corredor, do Chico Lopes, pela 34. Foram livros que ele avaliou bem, né? Assim, então, de certa forma, ele determinou quase todos os outros. E a polêmica foi tão grande no livro de ficção que no melhor livro de ficção do ano ficou um livro juvenil, A Mocinha do Mercado, da Estela Maris Rezende, pela editora Globo. Nada contra, assim, isso aconteceu outras vezes no Jabuti, sabe? Tipo, sei lá, o menino que inventava palavras do Inácio Loyola Brandão, ganhou em 2008, sabe? Tipo, não é tão estranho acontecer, mas foi por conta da polêmica. E aí, depois que saíram os três vencedores das categorias, que a gente descobriu quem era o famoso, o famigerado Jurado C, porque era assim que ele era identificado, e virou uma história maravilhosa, assim, e ele era um cara
ele realmente acho que só votou nos melhores, sendo que assim, ele tinha dado nota ótima pro livro pro livro, sei lá, tipo, da Ana Maria Machado na fase anterior, sabe? Tipo, então, realmente foi um negócio assim, fez muito barulho, foi muito... E por muitos meses a gente ficou se perguntando quem seria o jurado C. Rolou uma especulação e tudo mais, mas enfim, fica aí a lembrança do cara o cara que mudou o jogo, assim, e aí no ano seguinte acabou, né, essa coisa das notas voltou a delimitar de outra forma, né? Eu só queria dizer que bom, então, que esse programa está sendo gravado de uma forma diferente, porque se a gente estivesse no estúdio da casa da Luana, você só viu ouvir minha risada, porque essa história, ela é muito boa. Mas, de fato, né, mudou, acho que agora tem nota mínima e máxima, né? Acho que você tem que, entre 8 e 10, uma coisa assim, não é? Meio que voltou a ser 8 e 10, né? E eles não descartam as notas mais baixas agora? Não tem, que nem escola de samba? Acho que não. Eu achei que tivesse. Não tenho certeza, essa eu tenho certeza. Mas assim, é que tem uma coisa nessa que é mais ou menos, tipo, da média, que eu lembro um pouco do tipo da votação do Oscar, né? Que é, tipo, o Green Book que ganhou era meio do tipo, não era o filme que a maioria das pessoas gostava muito, mas ninguém odiava muito, né? Então ele ficou numa média... não chocava. Passou com 7 anões. Exatamente, assim, não chocava, né? Tipo... mas aí o lance, eu acho que a grande questão o cara, ele leu o regulamento e ele entendeu como funcionava. E até tem uma declaração do Luiz Godfrey, né, que era o curador na época, né, do Jabuti, que ele falou, olha, eu não posso interferir. Ele falou assim, foi uma escolha justa, ele fez desse jeito, mas essa era a regra, saca? Tipo, eu não posso interferir, né? O prêmio foi válido e foi uma polêmica bizarra, assim. E assim, eu li até para esse podcast aqui o Nihonjin, do Oscar Nagasato, que é um livro ok, um livro legal, e eu acho que acabou desmerecendo o próprio livro do Oscar Nagasato, né? Porque parece que eu ia comentar, Lu. Parece que ele só ganhou porque alguém burlou o sistema, né? E assim, eu procurei algumas entrevistas do autor na época. E é triste, assim, na verdade, porque ele fala isso, né? Fala, gente, ninguém tá me perguntando do meu livro. As pessoas só estão perguntando sobre o tal do jurado C, e eu não tenho culpa, não fui eu que fui o jurado, não interferi nisso, até onde a gente sabe, ele não interferiu de fato, né? Então, isso acabou depondo contra o livro dele também, né? Isso é muito triste, né, que tenha acontecido dessa forma, né? Porque, tipo, o que realmente tinha menos culpa, menos coisa era ele, né? E acabou sendo... Enfim. Eu vi a entrevista dele, realmente, já na época, e foi muito triste nisso, né? Do quanto as pessoas insistiam, né? Ele falava que o Jabuti deveria ter trazido alegrias para ele. Mas não era o que estava acontecendo. Ele publicou mais alguma coisa depois disso? Eu acho que ele publicou algum outro livro pela Bem Virar, eu acho, Ju, mas eu não tenho certeza. Eu só lembro também do Nihonjin. Próxima polêmica. Essa mais quente, hein? Então, essa é um pouco mais recente, de 2018. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Ela aconteceu quando o curador era o Luiz Armando Bagolin, né? Ele é um professor da USP. Belo nome. Belíssimo nome. Belo nome. Vamos só mencionar aqui que é muito bom. Não, essa polêmica vai envolver ótimos nomes. Prestem atenção. São ótimos nomes, de fato. Enfim, e aí o curador, ele virou o curador e ele quis transformar o prêmio Jabuti numa coisa um pouco mais dinâmica, né? Que foi quando aconteceu essas mudanças que a gente falou, né? Exatamente. Então, de 29... Eu acho que agora dá pra falar exatamente dos eixos, né, que ficou, né? Exato. Então, ele de 29 categorias, ele mudou para 18. Então, nisso ele acaba fundindo várias categorias. E aí, nisso vira os eixos que o Caleb falou. Você quer falar dos eixos, Caleb? E depois eu falo do que ele juntou? Não, é só porque o prêmio... O prêmio antigamente, a noite era meio cansativa e tinha essa questão de você já ter os premiados nas categorias e meio que lá só tinha o prêmio do ano. Então subiam os 29 vencedores
né, e as editoras, né, os representantes das editoras, então era meio cansativo no sentido de uma cerimônia um pouco mais tediosa. Só que, assim, eu não acho nenhum problema nisso, assim, sabe, tipo, não é uma coisa, não é, ainda que seja transmitido e tudo mais... Mas, pelo amor de Deus, é uma cerimônia, não é como se eles estivessem capinando lá em campos, aguenta, fica acordado, toma uns goró. É justamente para as 29 categorias eram para premiar toda a cadeia, então todos os tipos de livros que eram produzidos de alguma forma. Então tinha livro de arquitetura, tinha livro de medicina, tinha livro de tudo, e não só o que é realmente comercial, né? Assim, eu sei que é meio longo, mas assim, eu vou falar as 29 categorias só para ter ideia do quão abrangente era. Que, ó, vou falar aqui pela ordem, que é adaptação, arquitetura, urbanismo, artes e fotografia, era uma só. Biografia, capa, ciências da natureza, meio ambiente e matemática, eram outra. Ciências da saúde, ciências humanas, contos e crônicas, comunicação, didático e paradidático, direito. Aí, economia, administração, negócios, turismo, hotelaria e lazer era outra. Educação e pedagogia, engenharias, tecnologias e informática, gastronomia, histórias em quadrinhos, né, que já quando adicionou, ilustração de livro infantil ou juvenil, infantil digital, que tinha a ver com material fora, extra, né, de alguns outros projetos, infantil, livro brasileiro publicado no exterior, que foi também uma categoria adicionada junto com histórias e quadrinhos, né, juvenil, poesia, projeto gráfico, psicologia, psicanálise e comportamento, né, um só, reportagem e documentário, romance, o outro era teoria / crítica literária, dicionários e gramáticas e tradução. Cara, tipo, era um negócio amplo, assim, só que tinha essa ideia de que era meio tedioso, meio cansativo, que as pessoas não se importavam porque tinha essa premiação dos melhores, a gente já sabia, e a premiação no final do ano, né, que acontece, era só pro tipo livro do ano, né, e eles meio que diminuíram com essa ideia de tentar ser uma coisa um pouco mais dinâmica, só que, assim, eu acho essa ideia do que seria o dinâmico totalmente subjetivo, né, e aí eles colocaram em 4 eixos, né? Agora, que é o eixo literatura, que daí engloba conto, crônica, história em quadrinho, infantil, juvenil, poesia e romance. Tô falando isso hoje, né? Cada um é uma categoria dentro do eixo, né? Só para explicar. Isso, tem cada um vencedor, né? Obrigado, Ju, não tinha ficado claro isso. Aí eixo ensaios, artes, biografia, documentário e reportagem em outras, ciências, economia criativa e humanidades. Tem umas definições para economia criativa depois. Aí, eixo livro, capa, ilustração, impressão, projeto gráfico e tradução. E eixo inovação, que é tipo um fomento à leitura e livro brasileiro publicado no exterior. Muda demais, né, a cara do prêmio e acaba por... sei lá, tem categorias aqui que tinham antes que, putz, cara, são editoras específicas, editoras técnicas, editoras menores, né? Tudo bem que dentro desse novo projeto, dessa mudança, eles fizeram meio que um incentivo para autores independentes, né? Que é uma diminuição das taxas, né? Só para ter uma ideia, se você quiser se cadastrar ou cadastrar o seu livro, né? Para concorrer a alguma das categorias, você paga hoje uma taxa de R$285 para quem é associado da CBL, né, que inclui pagamentos mensais também, ou 430 para quem não é associado. Tem um outro intermediário que é para quem é associado de outras associações do livro, né, mas ainda que com tudo isso, assim, eu fico com a impressão de que, eu não sei, assim, diminuiu e não fica claro para mim os motivos, assim. Então, e aí, por exemplo, algumas depois da polêmica que eu vou falar, voltaram ao normal e outras continuaram. Então, por exemplo, essas de livro técnico, que não tem nenhuma outra premiação que fale, né, esses livros de universitários e tal, virou tipo ciências e humanidades. Então, você vai colocar para concorrer um livro de um atlas de anatomia, que é super bonito e super... né? Então, que vai chamar mais a atenção do júri, e um livro de, sei lá, de engenharia, que tem um monte de fórmula, e as pessoas vão falar, tá, qual deu mais trabalho, e então, assim, vira meio que uma competição um pouco, né? Então, várias editoras até pararam dessas mais técnicas, pararam de submeter os livros delas à premiação. Enfim, mas entre as principais mudanças, pensando assim, né,
que foi da polêmica dessa de 2008, ele eliminou o livro-reportagem e até hoje o livro-reportagem virou não ficção, sendo que o livro-reportagem é historicamente um tipo de livro que vende bastante também. Ele juntou livro infantil e livro juvenil, né, numa categoria só, e a grande polêmica foi que ele juntou todas as ilustrações, né, a infantil e a juvenil, para também categorias técnicas. Então, ilustração virou um grande conglomerado que juntava ilustração infantil e juvenil, capa e projeto gráfico, né? Virou uma coisa só. E aí também, né, como eu disse anteriormente, ele eliminou o anúncio do segundo e terceiro lugar, e com isso o primeiro lugar ganhava um prêmio em dinheiro um pouco maior do que anteriormente. E a partir dessas mudanças, um especialista em literatura infantil chamado Volney Konica, né, como a gente disse, são ótimos nomes, ele fez uma coluna, né, no Publish News. Publish News sempre tem uma importância grande nessas últimas polêmicas, nos últimos tempos. Ele fez uma coluna criticando essa decisão, falando, né, de como isso era limitador, de qual a importância... Só uma questão, eu acho que o nome dele é Volney Canônica. Canônica, desculpa, eu escrevi errado, é exatamente isso, é o Volney Canônica, o que é melhor ainda. E essa questão do Publish News, para quem não conhece, o Publish News é um portal de notícias sobre o mercado editorial, né? Então, por isso que está sempre também dentro disso, porque comporta essas colunas, enfim. Essas discussões e tudo mais, né? Então, o Volney Canônica, ele fez, né, essa coluna falando de como essa mudança, principalmente na categoria de ilustração, era limitadora, né? Porque você estava colocando no balaio muita coisa junta, e enfim, e são coisas diferentes, né? São bichos diferentes. E aí o Bagolin fez uma coluna em resposta, né? Fez uma nota ali que foi publicada também no Publish News. Aí que vem o problema, né? Ele afirma que a coluna do Volney, ela foi motivada por uma defesa ao companheiro dele, né? Ao esposo dele, enfim, que é o ilustrador e ganhador de prêmios, né? O Hans Christian Andersen e vários outros prêmios, que é o Roger Mello, que é um ilustrador e autor infantil sensacional, de fato, ele é muito bom. Ele é incrível. É maravilhoso, conheçam. Como se o Canônica só tivesse escrito aquela coluna para defender o companheiro, né? Exato. Motivar interesses pessoais. Exatamente. Por interesses pessoais, ele falava que ele fazia isso para defender o seu amor, porque era dia dos namorados. Né? Então, meio que ainda... Né? Exato. E mandava um beijo aos dois no final, né? Meio que ironicamente, né? Isso foi... instantaneamente viralizou nas redes sociais, porque foi uma fala extremamente grosseira, homofóbica também, obviamente, de uma forma, né, e a insinuação dele de, tipo, você só tá fazendo isso por interesses pessoais, e aí, enfim, né, então isso ganhou um volume, assim, para além das críticas de todas as mudanças que tinham acontecido. Essa nota foi, enfim, aí que a coisa pegou fogo mesmo. Então, o Bagolin acabou apresentando uma carta de demissão, que é uma carta também que saiu no Publish News, e é uma carta que tem coisas interessantes a se falar, porque ele dizia que não tinha liberdade de pensamento e nem autonomia dentro do prêmio. Né? Triste, força guerreiro. Mas aí também vou agora botar uma aspas aqui nele, que ele diz que autores e editoras, abre aspas, se acostumaram a estabelecer e a ditar as regras do jogo a fim de atender seus próprios interesses. Fecha aspas. Olha, para além de todos os erros dele, talvez eu concorde um pouquinho com essa fala, mas enfim... e aí, depois dessa polêmica, né, então ele saiu ali lá para julho de 2018 do prêmio, o prêmio continuou correndo, afinal de contas as inscrições já tinham sido encerradas, enfim, o prêmio ia acontecer de qualquer forma, mas a CBL não substituiu o curador, né, então o prêmio aconteceu no final das contas sem um curador,
Então, talvez seja uma pista para o que aconteça esse ano, que a gente vai falar mais para frente. E aí, em 2019, o prêmio voltou a separar a categoria livro infantil e juvenil, né? São 2 categorias separadas. E também as categorias técnicas de capa, projeto gráfico e ilustração também foram separadas. Então, para a gente ter uma ideia de como a polêmica foi complicada mesmo e acabou, as pessoas voltaram um pouco atrás. Da gente falar da polêmica desse ano, eu posso só acrescentar uma coisa que eu falei... Vontade. Não, então, só para acrescentar uma coisa, gente, que eu falei aqui da carta de demissão aqui do nosso amigo Bagolin, o melhor sobrenome do Jabuti, e quem não concordar tá errado, aquela fala que eu citei, né, dele falando que os autores e as editoras se acostumaram a estabelecer as regras. E eu falei que eu concordo um pouquinho. Eu concordo um pouquinho, mas não no caso que aconteceu em 2018. De fato foi um absurdo, e eu concordo com a crítica e com a reivindicação do Canônica e de todos os ilustradores, que também, porque teve um movimento em volta disso, dos autores infantis, mas, de fato, editoras e autores, às vezes, sim, querem... A gente vê esses movimentos, principalmente editoras, casas editoriais grandes, quando se trata de mudança de regras ou, enfim, por exemplo, sei lá, se a Flip vai homenagear um autor que está em domínio público, eles ficam putos porque não está beneficiando um autor deles. Então, rola muito isso, sim, de, tipo, algumas editoras quererem que a gente jogue o jogo delas, né? Então, é só para ficar claro, porque pareceria que eu estava a favor do Bagolin, mas eu só gosto do sobrenome dele mesmo, certo? Só uma coisa que eu acho curioso nesses casos, nesse daí, né, do Bagolin, belo sobrenome, né, força guerreiro aí, né, lutando contra a injustiça contra o homem branco. Eu acho curioso como, nesses casos, a resposta das pessoas mas fulano me acusou porque tinha motivos pessoais, né? Tanto acontece no Bagulhinho como acontece no outro, né? No nosso próximo caso também. Então, né, é o famoso, realmente, desculpa se você se sentiu ofendido, né? Eu queria dizer que entre um cara chamado Bagolin e um cara chamado Canônica, a gente sabe qual lado está com a razão, obviamente. Não precisa nem se aprofundar muito. Exatamente. E aí, continuando nessa tradição de trazer curadores polêmicos para o Prêmio Jabuti, a gente teve a treta mais recente, que na verdade está acontecendo neste momento, e foi exatamente um dos motivadores aqui a gravar o podcast. A gente sempre quis gravar um podcast sobre o Jabuti. Essa ideia já é antiga, a Ju tem essa paixão aí pelo Jurado C, então em algum momento vocês iam ver isso aqui. Mas a gente resolveu fazer agora, especificamente por causa da última polêmica aí, que envolve o curador desse ano, né, que é o Pedro Almeida. Exato, só para acrescentá-lo, que a gente estava pesquisando e, de fato, ele foi curador a partir do ano passado, né, então ele foi curador de 2019, diz ele que foi muito elogiado, então ele seguiu em 2020 como curador do Jabuti. Então, ele falou isso numa dos pronunciamentos dele, então, aí, esse ano, enfim, por todas as outras questões, rolou não, eu acho engraçado por isso, porque quando teve essa do livro comercial e tal, livro ficção literária e ficção comercial, as pessoas criticaram, mas acho que houve uma certa aceitação e a poeira baixou e segue o rumo, né? Só que aí, enfim, eu acho que ele não se conteve. O que aconteceu? Pedro Almeida publicou no dia 24 de maio, né, também conhecido como Último Domingo, um texto, né, que tinha este título maravilhoso chamado Alguém Está Mentindo para Você. Qual é o fetiche que as pessoas têm pelas teorias da conspiração, cara?
todo mundo tem que se achar o grande detentor de uma verdade que estão te escondendo. Ah, isso dá uma preguiça. E aí o cara é fascinante, exato. Nossa, e aí ele publicou um texto que ficou muito famoso, foi super compartilhado. É verdade, Lu, ainda teve isso, né? Ele jogou a carta do sou jornalista, então eu manjo. Gente, assim, de quem fez faculdade de jornalismo, sabe o que o jornalismo ensina você? Que faz você virar na sociedade? Nada! Isso mesmo, gente. Mas tenho eu uma impressão que o jornalismo também deve ensinar você olhar as fontes. Caramba! Sim, mas com certeza. Mas tem uma optativa, e eu bombei nessa optativa, que é o jornalismo como bastião da verdade ou como dar carteirada no momento certo. Eu bombei nessa matéria, acho que por isso que eu falei no jornalismo. Desculpa, menino jornalismo. Gosto de você, mas não gosto de muitos profissionais da área. O que o Pedro Almeida fez? Ele simplesmente relativizou, minimizou a questão do coronavírus e da pandemia no país. Né? Ele pegou dados aí tirados de vozes da cabeça dele, comparando o número de óbitos, número de mortes, né, por doenças respiratórias em 2019 e 2020, e dizendo que esse ano não estava morrendo mais gente, não. Que as pessoas estavam loucas, as pessoas achavam isso. E aí ele escreveu, vou até ler porque eu gosto dessa parte. Estou falando que não há um dado claro que indique a necessidade de parar com o país e ferrar a economia por uma mortandade de pessoas, porque não há um aumento desses óbitos. É tanta coisa, né? Assim, é difícil, né? Assim, não, e aí teve uma pessoa que foi analisar os dados que ele disse que foi atrás, que ele analisou, e falou, os dados estão aqui, de fato houve mais mortes, então, tipo, é isso que a Lore falou, assim, as vozes da cabeça dele foram realmente a fonte, por isso que ele confiou, talvez, né? Fonte Arial 12, né? Foi isso. Uma mobilização, várias pessoas começaram a compartilhar isso e problematizar isso, e muitos autores e muitos editores, rolou um abaixo-assinado. Quantas assinaturas teve? Eu não lembro. Eu acho que chegou a 10 mil. Se não chegou a 10 mil, foi quase. Eu sei que tinha passado de 8.500. E aí ele viu que o bicho estava pegando, que talvez aquilo, né, pegasse mal pro lado dele, e aí ele fez uma carta de retratação. Não, mas antes, Lu, porque ele fez isso no perfil pessoal dele. E aí ele fez uma postagem, isso o Ricardo Lízias estava full pistola. Atentíssimas polêmicas, Ulisses. Exato. Ele tá sempre, assim, acompanhem ele, leiam os livros. E aí ele falou assim, um postzinho assim pequenininho do Pedro Almeida, falando assim, eu deixei aquela outra postagem invisível só por meus amigos, porque tá rolando uma patrulha e não sei o quê. E aí a galera embaixo, isso aí, você é um bastião, você é uma pessoa, você é um incompreendido, só porque você é bolsonarista. Exatamente. E aí ele fez esse entre muitas aspas, milhares de aspas aqui, esse pedido de desculpas, né, uma retratação que, como a Ju muito bem observou, é dividida por tópicos. Então, ele tem vários tópicos: retratação, pandemia, isolamento. E assim, eu entendo essa retratação dele como uma medida absolutamente desesperada, porque ele joga todas as cartas, né? Então ele joga a carta tem até amigos que são, né? Tem até amigos que sofreram, que faleceram, que conhecem pessoas que faleceram. Ele joga a carta da minoria, né? Sou gay, sou ateu. Ele joga a carta da censura. É importante ter opiniões discordantes, divergentes, a gente não pode perder censura no país. Então, assim, mas a minha preferida é a última. Tudo. E a carta, melhor carta, né, Ju? Que é a carta da caridade. Que ele fala que ele tá na linha de frente. Ele tem um tópico aqui chamado trabalho solidário,
em que ele fala que ele está atuando, fazendo trabalho solidário, que ele é um cara legal e que, portanto, ele não merece todo esse hate que ele está sofrendo. É isso. É tanta coisa, né? Não, eu só queria voltar, né? Assim, é que tem uma coisa que a gente está passando, né? Que ainda na carta dele tá. Eu acho que é uma questão que a gente está vivendo, que é. Cara, não é uma questão de opinião, né? A informação não é uma questão de opinião, né? Tipo, a ciência não é do tipo, não, você pode ter sua opinião, a ciência... Não é isso, né? Tipo, eu gosto de chocolate, você gosta? É isso, eu tô confundindo muito isso, né? Tipo, é muito... e isso eu acho que está sendo muito danoso pra gente, né? Assim, como, sei lá, atingindo a sociedade mesmo, né? Essa ideia de que as coisas são opinião, né? Exatamente, né? E aí, assim, eu acompanhei muito essa treta no Twitter, que foi essa semana, literalmente. Então, muitas aspas, como a Lu disse, carta de desculpas dele, que não tem desculpa coisa nenhuma, né? Ele só diz que está sendo patrulhado e censurado, e que não tem nada a ver o fato dele ser curador, né? Tem isso também que ele fala, né? Que, enfim, o que ele diz pessoalmente não infere no trabalho dele como curador do Jabuti. E, cara, olha, eu acho assim, em alguns momentos sim, mas quando você é a cara de um prêmio, a figura que tá levando adiante uma coisa, aí sim tem a ver sim, né? Porque aí você fala, então, sei lá, bolsonaristas não são bons funcionários? Podem ser bons funcionários, mas quando eles são a cara de alguma coisa, o que eles acreditam pode muito bem ser confundido com o que a empresa, ou enfim, com o que a instituição acredita. Então, existe essa confusão sim. Então, a partir do momento que ele faz esse discurso e a CBL se cala, porque a CBL ficou muito tempo esperando quieta, e depois soltou uma nota de 1 parágrafo, 2 parágrafos, ridículo, só falando como ele tinha feito um bom trabalho e que, enfim, que eles se solidarizavam com todas as vítimas de Covid, sabe? Meio que deixando por isso mesmo, quando não é uma coisa, sabe? Não é uma coisa para deixar por isso mesmo, né? Eu ia falar que eu não sei o que pensar, assim, porque, cara é um jornalista, sabe? Como que você dá uma opinião dessas, meu amigo? Eu acho que é uma... Nossa, é muito sério, sabe? Todo esse discursinho de economia, o que é bom para a economia, vai para o inferno, sabe? É uma doença que está matando 1.000 pessoas por dia, e você dizer que não está tendo óbitos. Você é louco, você é cego, você é alienado. Eu acho muito sério. Assim, eu entendo que aquilo realmente não é a opinião da instituição, que a gente tem que saber separar, mas eu acho um absurdo que uma figura dessa seja curador do Jabuti, assim, sinceramente. Não. E eu acho, lógico que não é, né? A gente sabe que não é opinião, mas, cara, existe uma responsabilidade, né? A gente está vendo no que a gente está vivendo hoje, o quantas pessoas, né, estão falando isso, né? Estão minimizando uma coisa que é terrível, assim, sabe? Tipo, não é inaceitável, assim. Acho que a postura tem que ser essa, assim. A gente não pode tolerar mesmo, assim, isso. E acho que tem um outro ponto também nisso que torna grave, né, e essa confusão entre pessoal e instituição que ele está representando, que é a questão do negacionismo. E se você está dentro de um prêmio que está premiando a cultura, que é a parte que está mais sofrendo com toda essa questão política e justamente com a pandemia, porque a cultura vai ser a última coisa que vai voltar ao normal, isso é fato, né? Quem que vai aglomerar a gente? Não tem como. E também a ciência, porque por mais que o número de categorias do Jabuti tenha diminuído, ele ainda assim reconhece essas editoras de ciência, de educação e de tudo mais. E aí você tem na cabeça desse prêmio um cara que está negando tudo que está acontecendo. Isso é simbólico, isso é representativo, e isso mostraria, seria uma mensagem da CBL do tipo, a gente não liga, sabe? É basicamente isso. E já tem toda uma questão aí de como a CBL, de fato, não é uma entidade ativa, né, com relação ao livro.
E, enfim, não vou entrar nos menores, mas tipo, como isso vai afetar a cadeia do livro, já está afetando e tudo mais, de como eles não são uma representação forte ou que de fato defendam os interesses, assim, né? Mas além disso, né? É exatamente isso, exatamente isso que a Ju falou, assim, sabe? Tipo, com relação à cultura. E, cara, tipo, não dá, assim, porra, a gente tá em 2020. Não dá pra falar que, pô, eu vi informação em outro lugar, eu vi informação errada, assim, nesse sentido. É sério, cara, assim, sabe? Tipo, pô, as informações estão aí, tudo bem, tem uma questão de paywall, né, com alguns jornais, algumas questões, mas, gente, dá pra encontrar informação. E, assim, e principalmente, assim, dá pra você ver quando você tá dentro desse negacionismo mesmo, assim, sabe? É muito, enfim, é muito revoltante isso. Sim, e eu tô olhando aqui, só de curiosidade mórbida, os comentários, né, em torno do pedido de desculpas que ele fez no Facebook, e obviamente são comentários de amigos, de pessoas próximas, eu entendo isso, né, que é um pouco tentador a gente passar pano para os amigos, mas tem uma fala aqui que está se repetindo em quase todos os comentários, que é, eu não aguento mais essas pessoas que falam em democracia, desde que as vozes estejam uníssonas. As pessoas que não concordam com vozes dissonantes ou que repudiam vozes dissonantes. E é isso, né? Tipo, gente, não tem outro lado. Não é uma questão de dissonância. É um fato, a gente está lidando com uma situação gravíssima. Então, o que a gente não precisa ter é jornalistas difundindo fake news e fazendo esse tipo de comentário completamente, não só irresponsável, mas desrespeitoso com todas as mortes que estão acontecendo no país. Então, as pessoas estão muito loucas, assim, elas realmente não estão entendendo o que significa democracia ou censura e estão jogando essas cartas aleatoriamente, né? E não tem a ver com opinião, assim. Acho que a gente precisa, as pessoas, não entre as pessoas, mas, tipo, precisa deixar claro que não é assim, não é uma opinião discordante. Assim, sabe, tipo, gente, o negacionismo não é uma outra opinião válida, assim, sabe, tipo, a gente tem que combater isso com informação, com ciência, sabe, com dados. Não é eu acho isso, eu acho aquilo, sabe, diante do que está acontecendo, não é. Assim, acho que tem outras questões que podiam ser, mas não é, gente, assim, é isso, assim, acho que isso é muito grave e as pessoas tratam como se fosse uma disputinha, uma rixa, uma discordância entre, puta, eu torço para tal time, você torce para outro, e não é nada disso, assim, sabe? E tem uma coisa meio perigosa da gente, dessa ideia de polarizar isso, que é aproximar, dar o mesmo peso para as coisas, sabe? Para a verdade, para os dados e para o negacionismo, sabe? Como se fossem lados da mesma moeda, e não são. Acho que não são. E outra coisa, essa era que a gente está de especialistas, né? Todo mundo é capaz de opinar sobre tudo. Cara, eu trabalho com TI, eu nem sei a diferença entre um vírus e uma bactéria, sabe? Eu não sei opinar, não entendo nada disso. Tudo que eu posso fazer é ler o máximo de coisas possível que eu puder e me informar e tentar escutar pessoas que entendam, mas eu não sei dar uma opinião sobre isso. Não é a minha área. Por que ele se acha capaz de dar opinião sobre isso, sabe? Você estudou biologia, você é especialista em virologia, em pandemias? Não, tu fica quieto. É muito, né? Essa coisa de especialista também me acaba um pouco comigo, assim, é muito difícil, né? As pessoas leem uma linha da Wikipedia e já se sentem aptos a dar opinião e circular informação, né? Então, enfim, esse assunto me deixa muito brava. Então, enfim, e aí esse pedido de desculpa, e aí depois teve essa notificação da CBL de uma forma extremamente inócua e inodora, assim, tipo, totalmente neutra e só, sei lá, se solidarizando às vítimas do Covid. A mesma coisa aconteceu com o Publish News, onde o Pedro Almeida é colunista. Eles falaram que como ele é um colunista voluntário, não tem nenhum vínculo empregatício ou financeiro, eles não têm o que fazer. Bom, eles não precisam mais publicar o que ele escreve, talvez, né? Mas, enfim, aparentemente, parecia que ia ficar por isso mesmo, mas
Não, é só que o Pedro Almeida tem um longo histórico, né, no mercado editorial, passou por diversas casas, Verdade. é responsável por vários, de alguns até fenômenos literários, né, até ter a editora dele. Então, é de fato um nome importante e não tem como negar isso, né? E talvez por isso as pessoas não queiram se desvincular, ou meio tentam fazer, a gente errou, ele fez isso, a gente não tem ligação, mas de fato é parte, né? Não vai ser uma pária, não é isso que a gente está falando, né? Só porque, enfim, são coisas graves, né? E as pessoas nas respostas não parecem admitir isso, né? Assim. Mas só para avisar que, de fato, ele depois soltou uma carta de demissão, né? Então ele realmente está desvinculado do Prêmio Jabuti desse ano. E a CBL mandou uma notinha falando que tinha aceitado, né? E que a demissão dele. Então acabou a história. Acabou, né? Foi isso. Por enquanto, né? Porque Jabuti sempre vai ter polêmicas. Então... Exato. Aí só para ressaltar, um pouco antes da renúncia dele, tinha surgido um manifesto de um coletivo ou coletiva, enfim, chamado Virgínias, que são de mulheres que trabalham no mercado editorial. Elas fizeram um manifesto que foi publicado também no Publish News, enfim, falando sobre essa questão de como era absurdo um negacionista estar frente a um prêmio como o Jabuti, pedindo a renúncia dele, pedindo ou a demissão, enfim, e abriu um abaixo-assinado, mas enfim, o abaixo-assinado ainda estava ali no começo tal, e aí o Pedro Almeida veio com a carta de demissão. Então as coisas meio que aconteceram um pouco simultâneas, mas enfim. Mas uma coisa legal que essa coletiva Virgínia também levantou eu acho que dos 60 anos do prêmio, acho que só teve uma curadora, se teve, não me lembro agora o dado, e a CBL também só teve 1 ou 2 presidentes mulheres, né? Então é isso. As mulheres às vezes são a maioria dentro da cadeia do livro, como empregadas assim, tipo, trabalhando no comercial, até no editorial, mas nunca elas estão em posições de liderança. Sempre são homens. Então elas levantam essa questão, eu acho importante, até para eles repensarem o curador do ano que vem, né? Pensar alguém, talvez, alguma coisa mais diversa, né? Do que homens brancos de classe média, não, ricos no caso, né? Enfim, mas vocês me entendem. Com sobrenomes engraçados. Esse posicionamento é muito importante, né? Para a gente enxergar as coisas, né? Ter uma outra perspectiva, né? Ainda que, vamos dizer assim, não seja exatamente esse que resultou, mas é fundamental a gente olhar para essas questões, né? Isso aí. Então, terminamos por hora nosso recorte aqui do Jabuti. Mas quem sabe ano que vem, né? Parte 2. Não, mas esse teve história e teve polêmica. Tretas que a gente não colocou aqui, né? Tem outras tretas possíveis aí de serem citadas. Então, se vocês lembram aí de alguma outra treta, querem comentar, ou gostaram desse formato, assim, da gente falar sobre algum prêmio, talvez a gente possa fazer algum outro episódio falando sobre os outros prêmios literários, talvez sobre Oceanos, que tem umas boas histórias aí também. Sim. Então, escrevam pra gente. Eu adoro Oceanos. Oceanos eu acho mais divertido. Eu confesso que eu sempre me divirto também com o Prêmio São Paulo. Quando o Prêmio São Paulo... É que agora não tem mais as categorias divertidas, né? Antes era mais legal. Vamos fazer indicações? Vocês querem ir para os quadros? Rapidamente. Vamos. Já estouramos o tempo, como sempre. Mas as pessoas, elas gostam da gente. A gente ficou uma semana sem soltar, então, assim, as pessoas... Teve acho que foi até a Isa Braz, que é a nossa pauteira número 1 aqui nesse programa, nesse podcast, que ela disse que às vezes ela divide o nosso programa em vários para assistir, para ver um pouco por dia, para não ficar sem. Então a gente tá oferecendo uma quantidade maior de minutos aí para as pessoas. Fica a dica. Então vamos pro quadro Mais Uma Página? Vamos, por favor. O que vocês têm de bom aí para indicar nessa semana particularmente difícil? Eu
Eu tenho duas coisas, como sempre, para indicar, mas vai ser rápido. Eu tô viciado em um aplicativo chamado Letterboxd, que é sei lá, um Scooby de cinema, assim, sei lá, se dá para fazer essa comparação, mas você adiciona os filmes lá, dá nota, faz listas e coloca coisas para você no seu watchlist. Então, eu tô meio viciado nele, assim. No passado, meu passado, eu gostava mais de filmes na adolescência do que dos livros, né? Então, eu tô reencontrando um pouco os filmes e eu tô me divertindo muito. Já que esses dias eu não tô muito me concentrando conseguindo me concentrar para ler. E aí o filme que eu vou indicar também um filme, porque eu voltei a ver filmes. Eu queria indicar o Podres de Rico, né? Os Asiáticos Podres de Rico, que é uma comédia romântica maravilhosa. Eu sei que tinha saído, acho que no ano passado, talvez, né? Tinha saído nos cinemas. E eu lembro que um monte de gente estava falando, e foi um acontecimento. E, cara, eu fiquei meio encantado com o filme. Os personagens, as histórias, e principalmente por uma retratação que a gente normalmente não vê no cinema, né? Pensando no cinema super mainstream, né? O elenco todo, né, de asiáticos. Cara, é muito legal o filme, eu recomendo demais. Comédia romântica da boa, então assistam Poder de Rico. É que em português acho que ficou Poder de Ricos, mas né, o título, e tem até o livro, né, que eu sei que tem um Poder livro. de Rico em português, mas em inglês Crazy Rich Asians. Exatamente, e assim, é muito, muito, muito legal, assim, eu recomendo demais. Posso eu, então? Seja. Então, eu também tô lendo muito, muito, muito pouco. Acho que essa semana eu nem abri livro, assim, pra dizer a verdade. Chegou meu Intrínsecos, da Helena Ferrante. Eu estou muito feliz! Mas eu acho que eu não vou conseguir começar agora nesse final de semana. Mas eu vou ler, com certeza, em breve. Eu até achei engraçado, aquele podcast que a gente fez falando sobre as leituras, eu não terminei nenhum daqueles livros. Eu até li livros depois dele, terminei livros, mas daqueles livros eu não terminei nenhum. Eles estão numa sacola e eu vou voltar a eles em algum momento. Juliana, era só ter deixado no imaginário das pessoas. Pô, não precisava ter trazido essa tona. Não, só tô dizendo... Não, então, porque teve uma fase da quarentena que eu tava embalada na leitura, tava indo muito bem. E agora eu tô na baixa, tô lendo pouquíssimo. E também tenho assistido um pouco mais de filmes, não tanto, mas sim. E eu queria recomendar um filme que eu me diverti horrores. E é tipo aquele humor errado, mas é um humor sátira e muito bem feito, que é o Jojo Rabbit, que eu assisti. E tipo, eu tava com medo de ser muito agressivo. E talvez seja. Mas, cara, eu gostei demais, assim. Eu gostei, principalmente o começo, que eles botam um Beatles em alemão, assim, e aí mostra, tipo, a euforia nos pronunciamentos do Hitler. Eu achei aquilo, tipo, já comecei rindo o filme, assim. E os personagens são muito bons, eu gostei demais. Eu vi muita gente falando que era um humor muito agressivo, mas eu acho que é isso, assim, você tem que tornar o Hitler esse personagem bizonho, sabe? Esse amigo imaginário de uma criança que, enfim, é uma criança, enfim, ele é um personagem, essa caricatura dele mesmo, assim, eu achei isso muito bom. E tem o lado mais, entre aspas, humanizado, né? A história por trás ali da narrativa, que não é tão sátira, também é muito boa, né? Então, eu gostei bastante. Eu entendi porque ele ganhou o melhor roteiro adaptado, porque, enfim, foi uma coisa muito, muito... Eu não sei, eu gostei demais. Eu entendo quem acha agressivo, mas, puta, eu achei sensacional. E eu assisti um outro filme também, como eu vou imitar o Caleb e vou falar dois. Recentemente na Netflix acabou de sair. Eu achei que era uma comédia romântica, porque, como eu disse num episódio aí atrás, é o meu guilty pleasure. Eu gosto de botar uma comédia romântica e dormir, e às vezes no outro dia eu retomo de onde eu parei, enfim. Eu faço isso com muita frequência, mas não é uma comédia romântica, que se chama The Health of It.
a metade disso, ou enfim. Eu tô tentando achar o título em português, mas eu achei... Seja tarde? Não, como se você soubesse. É maravilhoso, é maravilhoso. Uma coisa assim. Ele foi dirigido pela Alice Wu, pelo que eu vi, esse é o segundo filme que ela faz. E é tipo a história de uma menina que, enfim, ela vive numa cidade muito pequenininha, ela e o pai, né? O pai vieram da China, né? A mãe morreu quando ela era muito jovem, e ela é aquela pessoa super inteligente que faz o trabalho para todo mundo da escola. Você e aí nem... um rapaz... você nem imagina. E aí um menino pede para ela ajudar a escrever cartas de amor, porque ele não consegue escrever, para uma menina, e aí ela começa a se apaixonar por essa menina que ela tá escrevendo as cartas. E é muito, muito legal. E, enfim, mas não é uma comédia romântica, ela avisa isso no começo. O menino é meio... Ele não sabe se comunicar bem. Americano, ele é meio tipo... Ele tem um bom coração, ele tem um bom coração. Ele é bonzinho e tal, mas ele... Enfim, não é uma pessoa muito articulada, então ele pede pra ela ajudar ele nas cartas. E é um filme bonito, assim, eu gostei demais, eu recomendo também. Eu gostei muito. Só uma coisa, quem quiser tá no Letterboxd, procura Calebs com B mudo, BS, então me adiciona lá, eu tenho listas legais. Ok. Eu vou manter uma certa tradição aqui que eu tô tendo de indicar séries, porque eu acho que aí eu não gasto os meus livros, né? Porque depois eu vou ter que falar dos livros nos episódios do podcast, aí se eu já citei ele como indicação, eu não posso citar de novo. Faz sentido para vocês, não vou gastar livro aqui. Mas vou falar sobre séries. Eu vi a Fleabag, que tava muitas pessoas indicando, e eu já tinha assistido um episódio, mas não tinha me impressionado muito. Ela é da BBC, é uma série inglesa. E aí eu resolvi dar uma outra chance, e é muito engraçado, são os episódios curtos, em torno dessa personagem, que ela quer ser uma mulher moderna e feminista, e ela falha em muitos momentos, porque é muito difícil ser uma mulher nesse tempo. E aí tem várias cenas, assim, por exemplo, o pai dela obriga ela e a filha a participarem de congressos feministas, assim. E aí tem uma hora que a pessoa que está dando a palestra, a moça que está dando a palestra, fala assim, quantos de vocês trocariam 5 anos de vida de vocês para ter um corpo perfeito? E aí as duas irmãs levantam a mão toda felizes, aí elas olham ao redor, ninguém está levantando a mão, aí elas baixam a mão. Então ela o tempo todo tentando, né, ter esse ideal que ela criou para si mesma, mas sem necessariamente conseguir. E são várias situações engraçadas, mas a série também tem um apelo dramático muito forte, é uma família disfuncional e, enfim, você vai se envolvendo muito, são ótimas atuações também. A Olivia Colman está na série, que é a moça que ganhou o Oscar por acaso, né, na Favorita. Inclusive indico o discurso dela no Oscar, que é muito bom, que ela ganha o Oscar, não acredita, ela chega lá na frente e fica, meu Deus, o que eu falo? Eu não preparei nada. Enfim, ela é muito boa. Ela é e é isso, ela é a madrasta, exatamente. É uma série muito legal. E é isso, eu acho que se estiverem procurando algo para dar risada, eu acho que é uma boa indicação. E é isso, vocês querem não indicar alguma coisa? Eu não tenho nada para não indicar, não. Não indico o Brasil, na verdade. Tá muito difícil. Não indico ser brasileira. Eu não indico ter esse presidente que a gente tem. E esse governador também, se você por acaso for em São Paulo, bicho aqui tá pegando. Tem um projeto de reabertura aí a partir daqui 2 dias, a partir de segunda-feira. É verdade. Deus proteja todos nós. É verdade. E ele tá aparecendo aqueles vilões, né, de mangá não, de anime, né, porque ele fica todo de preto e bota a máscara preta. Ele fica parecendo vilão de anime, assim. Já vi algumas montagens no Twitter e ri muito. Porque é isso, né, eu recomendo rir da nossa desgraça, porque não tem muito o que fazer. Ou você chora ou você ri. Aí você escolhe o que te aprazir mais, aprazir, não sei conjugar esse verbo, enfim, mas você entendeu o que eu quis dizer.
A gente entendeu. Falando em rir da desgraça, eu quero fazer mais uma indicação que eu lembrei agora, porque já que é uma não indicação pelo momento do Brasil, mas uma indicação porque é muito engraçado, que é o canal da Blogueirinha do Fim do Mundo. Vocês já assistiram? Eu acho que não. Não. Vale muito a pena. Procurem no YouTube, Blogueirinha do Fim do Mundo. Uma moça chamada Maria Bopp. Ela faz uns vídeos maravilhosos. O texto dela é incrível. Que ela finge que ela é uma blogueira padrão, fazendo tutoriais e publis. Por exemplo, ela faz uma publi da gripezinha, que ela foi a influenciadora que trouxe a gripezinha para o Brasil. Ela tem um vídeo chamado Término de Meu Namoro, que ela fala sobre um carinha que terminou com ela e eles se conheceram no aeroporto, e a primeira vez que ela viu esse carinha, ele nem deu muita bola para ela e ela ficou triste, que é uma paródia com o texto do Bolsonaro e o Moro, né? No último vídeo dela, Arrumando as Malas para o Fim do Mundo, que é um texto todo em cima da fala da Regina Duarte, naquela malfadada entrevista dela. E é muito legal, assim, porque ela pega os textos quase na íntegra, só que ela tira de contexto. Então, assim, você consegue ver o absurdo que são as falas dessas pessoas, assim, e o texto é muito inteligente, é muito engraçado, é desesperador, porque são só as pessoas que estão governando o nosso país. Dá uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo é um texto muito bom, assim. Então conheçam aí, que eu tô bem apaixonada por essa menina, blogueirinha do fim do mundo. Se eu não conheço, eu vou procurar. E é isso, né? Sim. Só deixar então nossos contatos. Sim. Né? A gente tem o e-mail, o nome do livro podcast @gmail.com, e em todas as redes você encontra a gente por o nome do livro podcast, né? Facebook, Twitter e Instagram. Falem com a gente. Se quiserem dar sugestão de temas, que a gente também agradece efusivamente, sempre. E é isso, né? Tem mais algum recadinho do coração? Sigam vivos e se puder, fiquem em casa. Isso aí. Beijos. Boa semana para todos nós. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.